Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu converso com a dentista e nadadora Camila Sader. Tudo bom, Camila? Deixa eu colocar aqui. Já te chamei. Oi, Grazi. Oi, Boa Camila, tudo noite. bom? Tudo bom e você? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada, obrigada. Então, pessoal, boa noite. Para aqueles que ainda não me conhecem, a Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. E nessa, né, Camila, das conexões, achei você no grupo que a gente está em comum, de natação em águas abertas, e bate-papo vem, bate-papo vai. Estou aqui com ela que é dentista, é nadadora também, vai contar um pouquinho para a gente da história dela. E vou dar um oi geral aqui para a galera que está entrando, bem-vindos, e para minha amiga Grazi, ou Camila, que fez 16 quilômetros, a primeira ultra dela, agora lá em Ilha Grande. Terminou aí essa semana, muito, muito legal, muito bacana. E ela tinha medo de nadar no mar. Eu acho que você tem alguma história parecida também. Então vamos lá. Bem-vinda, Camila. Conta um pouquinho pra gente quem é você. Obrigada. Boa noite a todos. Então, eu nado desde que eu me conheço por gente, porque meus avós eram nadadores. Então, eu tenho esse esporte com muito carinho e sempre pratiquei. Aí teve um tempo que eu larguei um pouco por conta do trabalho, a gente fica nessa correria, eu larguei, e minha irmã, que também nada, falou: Camila, você tem que voltar, vamos para águas abertas, que é legal. Eu falei: Paula, mas no mar, não sei, eu tenho medo, porque eu tenho medo de bicho, não quero. Mas foi que ela me botou pilha, daí eu entrei na assessoria com Samira, a gente voltou Aham. e fomos, agora estamos nadando juntas, viajando juntas, a gente nada, tá bem gostoso. Ah, que legal. E você foi para aquela clínica que ele fez junto com o Bruno Riela, né? Foi isso que a gente conversou também lá Foi, em Salvador, não não, foi? foi no Rio das Pedras. Rio das Pedras, mas foi da Maratur, né? Isso, da maratona. Foi, E aí, mas você já estava treinando em mar ou você fez essa clínica primeiro, depois você foi para o mar? Como que é? foi a primeira vez no mar. Ah, foi a primeira vez? Assim, eu tinha tido uma experiência meio ruim no mar quando eu tinha uns 17 anos, que eu fui inventar de nadar de um lugar para outro, achando que era só uma curvinha e no fim não foi Aham, isso. Morri de medo. Cheguei, não sei como, para outro lado, mas deu certo, mas eu fiquei com esse trauma. Daí a minha irmã aham, falou: não, vai, eu vou com você e tal. E aí a gente foi, eu comecei a treinar de novo na piscina, fomos para essa clínica, né? Aí foi bem interessante, foi bem, deu um pouco de medo, mas eu tava com ela, tenho toda uma equipe, é bem legal. aham. Então foi diferente, né? Mas foi bem legal. Fiquei com bastante medo, mas foi bem, foi bem. Ah, mas agora é só começar. Agora já começou. Agora a gente, com a minha ajudinha aqui também, já vou te mandando informações sobre próximos camps, sobre próximos. Ó, tem você é de São Paulo? Não lembro. São Paulo. Aí, ó, vai ter agora dia 28 de maio, numa represa na Atividade da Serra, do Circuito Paulista. Não sei se você já ouviu falar. Não, não. Mas a minha irmã deve estar por dentro. Ela nada mais tempo que eu. Aham. Ela Ó, deve estar por. legal. Em represa, de repente, você começa a se acostumar mais para nadar em águas abertas para depois realmente fazer as provas no mar. Então, fica a dica. Ô, ô Camila, mas conta um pouquinho para a gente dessa questão, né, que você gosta de cuidar da saúde bucal dos atletas, de forma geral, né, das pessoas. Você, enfim, é dentista. Mas qual que é a correlação aí que você pode trazer para a gente? A gente falou nos bastidores um pouquinho disso. Eu falei para você que eu conheci um pouquinho mais, porque eu conversei com algumas pessoas que me apresentaram o que é odontologia do esporte. Então, tem coisas que a gente nem imagina. E quando vocês, eu digo, dentistas, ou fizeram a especialização, ou pelo menos são atletas e sabem que tem uma correlação que a gente nunca imaginaria, o que vocês podem estar ajudando a gente nesse sentido? Então, que foi até no grupo a gente começou a falar sobre isso, né? Que o pessoal começou a falar do corpo, da alta performance.
da dieta, do check-up médico. Aí eu comecei a gente, mas também tem a boca, né, para cuidar. Porque hoje em dia quase todo mundo é atleta, assim, não de alta performance, né, mas Deus, todo mundo cada vez mais está fazendo esporte, né? O IBGE deu de que 38 milhões de pessoas hoje em dia fazem alguma atividade física, né? E a saúde bucal a gente atende, nós dentistas atendemos todo dia quase um atleta, né? Não de alta performance. Geralmente esses de alta performance você tem já no seu clube ou no seu suporte tem um dentista do esporte, né? Mesmo eu não sou formada nem especializada em dentista em odontologia do esporte, mas como eu faço atividade física e estudo muito sobre o envelhecimento precoce bucal, que é esse que é o problema hoje em dia, Ale, é o seguinte: a nossa odontologia mudou muito, as doenças. Hoje em dia, o problema maior não é cárie. Cárie a gente quase conseguiu zerar. A gente consegue ter dar uma orientação para a pessoa, como escovar, como dar uma orientação para ela conseguir. E hoje em dia, graças a Deus, também tá bem melhor. O problema é o estilo de vida das pessoas, que mudou muito. Então, o esporte, essa parte, o estresse, que a gente está toda hora ligado na televisão, está ligado no celular, a gente não desconecta mais, está sempre conectado. É a demanda de trabalho, é o estilo de vida atual, de hoje é assim, é com bastante estresse. E esse estresse acaba dando problema na boca. Impactando, porque a gente começa a apertar demais. Depois do Covid, principalmente, começou a gente perceber mais isso, né? As pessoas começaram a apertar demais a boca, a chegar no nosso consultório dente fraturado, dentes desgastados, e não é problema de bactéria. E onde está o esporte nisso? Todo atleta tem um estresse, ou antes da competição, ou tem aquela, a gente eu não sou atleta de alta performance. Eu quero ter uma meta para alcançar, ou a pessoa quer chegar num corpo emagrecer. Tem esse estresse, e tem também a parte de né, de fazer força, e durante a atividade física, a pessoa aperta, exigindo foco. Tudo que exige foco, concentração, a gente está apertando. Então, isso acaba alterando na saúde. E me diz uma coisa, quando a gente fala do apertar, não é necessariamente aquele que a gente... Tem uns que dói, né? Que a gente aperta assim o dente. Não, acho que só o fato de ficar tenso, isso já contrai sem a gente perceber, é isso? Isso. O ideal, a gente encostar os dentes é de 14 a 24 minutos por dia, contando com a deglutição e a mastigação. Só que é só da gente encostar os dentes, isso já é um pequeno trauma, né? Que não é o normal. A posição normal da gente ficar, a ideal é dentes afastados um do outro, o lábio selado, só que não encostar dente. E a gente tem que... Estou tentando fazer isso agora quando eu fico quietinha falando com você. Você está falando aí, estou tentando praticar aqui. Então, isso, a gente tem que orientar para o paciente isso, né? É uma nova abordagem, é educação, é orientação, conscientização. Porque que nem coluna, as pessoas ficam curvadas, você não tem que ficar se preocupando em estar reto. Exato. Você não pode encostar os dentes. E daí veio, só que tem problemas. Tem o bruxismo de noturno, tem o bruxismo durante o dia. Durante o dia é o mais maléfico assim, para as estruturas dentais, né? Porque você realmente está apertando e não percebe. Toda vez que eu falo para o paciente, durante o dia, não aperta. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar uma semana prestando atenção. A gente tem um aplicativo hoje em dia que chama Desencoste Seus Dentes. Sério? Olha só.
Não, você falou aí que é o mais maléfico durante o dia e eu tô ainda com aquela coisa de criança que eu lembro, né? E mesmo na fase adulta que eu usei a plaquinha para dormir. A gente lembra da Kari quando era criança que os pais levavam e era só Kari. E é o que você falou, né? A vida moderna fez com que isso mudasse também. E se vocês não alertam a gente, é uma coisa tão automática que a gente não se dá conta, né, Camila? Sim, sim. E a gente consegue ver sinais na boca mesmo, né? Desses apertamentos durante o dia. Então, não adianta a pessoa falar para mim, não, eu não aperto. Eu tô vendo que aperta. Tem sinais no esmalte mesmo do dente, tem sinais na estrutura óssea, nas bochechas, na língua. Então, a gente consegue diagnosticar. E quanto mais precoce a gente diagnosticar isso, dessa pessoa tá tendo um apertamento exacerbado, ou não está percebendo, é mais fácil não, né? Porque é bem difícil você conscientizar uma pessoa para evitar ficar apertando a boca e ter uma consciência maior do corpo, né? Aham. E é o que você falou, é conscientização, na verdade, é igual a postura aqui que a gente tem que lembrar de se esticar, a conscientização também, que agora eu vou lembrar do que você falou, porque quando já ultrapassa isso, é o que você falou, a gente pode estar como que é, não é rachadura, como que chama? Trinca. Uma trinca no dente, alguma coisa assim, e aí já vai para aquele barulhinho que vocês não conseguiram, tecnologia nenhuma não conseguiu tirar aquela trauma de infância do barulhinho da maquininha do dentista, né, Camila? Só isso que não mudou. Mas para não escutar o barulhinho da maquininha, fazer prevenção. É isso aí. E para você que está entrando agora, ó, eu estou aqui com a Camila, a gente está falando um pouquinho, né, sobre essa questão aí da prevenção da saúde bucal, que ela está orientando para a gente aqui, e ela comentando que o estilo de vida tem trazido aí algumas mudanças para a nossa saúde bucal, e a gente que é esportista, que é atleta, não importa se a gente é atleta de alta performance ou não, mas o fato de nós queremos ter foco para alguma coisa e a gente se distrai, pressiona, né, a cada dentária, tudo isso daí influencia e ela está contando para a gente o que a gente pode estar fazendo para amenizar, para não ouvir o barulhinho lá no dentista. E além de tudo isso, né, Camila, tem a questão também do bruxismo durante o dia, que ela falou que é mais maléfico do que o noturno, e também tem, eu não sei se você consegue falar alguma coisa sobre isso, que eu ouvi, né, dos outros dentistas, a questão do pH da água, para quem nada, e a gente nem imaginaria, mas a questão, vou lembrar até agora, ó, a Beth que acabou de entrar aí, ontem ela estava assistindo uma live das meninas que nadaram no Rio Negro, então que a água lá é diferente, né, o pH, a densidade, enfim, e parece que uma delas lá, ela estudou, parece não, uma delas estudou bem, uma das nadadoras, Camila, estudou bem qual que era as particularidades e características físicas mesmo da água, físico-química, e ela falou que o dente fica mais poroso, então por isso que elas nadaram e sentiram daí que o dente ficou mais amarelo no final. Então, assim, tem um universo aí que a gente nem imagina, né, Camila? Tem sim. Não só o pH da água, né? Porque o pH da água, realmente, para as piscinas cloradas, não tem manutenção correta do pH ideal, né? Então, acaba sendo... não tem manutenção do pH ideal e você acaba ficando inserido naquele meio líquido ácido, que é bem baixo o pH, e por 1h30, no mínimo, 2 horas, depende do atleta. E isso faz com que tenha uma corrosão do nosso esmalte. O nosso esmalte do dente, que é essa parte branquinha que a gente enxerga, que é a parte protetora do nosso dente, ele acaba tendo corrosão. E com os anos, com o tempo, e além de nós esportistas, principalmente, a alimentação geralmente é ácida, dieta ácida dieta saudável é dieta ácida, né? Então a gente tem que ter algumas orientações
para amenizar. Não é que a gente vai interferir na dieta do atleta, porque isso faz parte do nutricionista. Mas os isotônicos, os carboidratos que tomam para se hidratar ou durante sua atividade física, então isso também ajuda a desgastar o esmalte. Então, mas tudo tem umas orientações que uma equipe multidisciplinar, a gente consegue amenizar esses danos que causam, né? Fora o atleta em si, só de fazer o exercício físico, ele já tem uma redução salivar pela atividade física. E a saliva serve como proteção para a gente. Para os nossos dentes, para os nossos esmaltes. Então, só aí, mesmo se ele nadar no mar, por exemplo, já me perguntaram, Camila, mas eu nado no mar, não tenho cloro. Sim, mas o atleta em si já tem a redução salivar, já tem a perda de proteção do esmalte. Então, dependendo de como ele tem a saúde bucal dele, aí sim, com bactéria, pode agravar alguma doença dependente de bactéria. Porque perde a proteção da saliva mesmo, né? Tudo ligado, assim, a gente precisa dar orientação. A gente não vai interferir na dieta, não vai interferir no treino. A gente vai dar orientações e também pode ser alguns artefatos mesmo, né? A gente, nadadores, a gente não tem um artefato para proteger o dente, né? A gente não vai nadar de placa, que seria pior. Por uma placa, porque daí o dente fica muito em contato com o ácido da água, do cloro, ia ser pior. Mas quem faz musculação, por exemplo, aperta, de crossfit, que não é só esporte de contato, sabe? Vai ter alguma fratura, não é isso. Mesmo esses esportes que você pratica sozinho, você tem também artefatos que protegem, feitos sob medida, não esses que vendem, que você põe num negócio térmico e vendem em farmácia, não. A gente faz os artefatos para cada pessoa, dependendo do esporte, cada um tem um jeito. Específico. Dependendo do esporte, tem que respirar melhor, depende, né? Mas, então, é isso. O atleta tem muita coisa que a gente não sabia antes e hoje a gente está bem atento a isso, porque realmente, hoje em dia, a doença que mais aparece aqui no meu consultório não é cárie. Eu sou especialista em canal, especialista em periodontia. Mas eu não atuo, a minha especialidade é para eu poder atuar melhor na prevenção se acontecer alguma coisa. Porque eu falo que eu sou dentista, eu faço a educação da pessoa e trato o que tiver que tratar, claro. Eu tenho uma equipe comigo que faz implante, outra faz aparelho, outra faz outras coisas, mas o intuito é ter a orientação de educação. E Camila, as pessoas estão procurando vocês para isso também? Você percebe ou não? Elas descobrem igual a gente está descobrindo aqui, igual eu descobri realmente, porque eu conversei com alguns de vocês que têm essa atenção. Ainda é uma mão de via única, né? Não tem a gente procurando, a não ser assim, como agora eu estou ciente, quando eu for na minha dentista eu vou estar questionando. Muito isso ainda, né? Infelizmente, as pessoas ainda não estão muito conscientes. Por isso que a gente está tentando disseminar o máximo possível para poder as pessoas terem mais essa orientação, essa consciência e poder procurar mais, não como profilaxia, vai no dentista a cada 6 meses, aquela coisa. Vai no dentista a cada 6 meses e fazer limpeza. Não, gente, é muito limpeza. A gente tem que ter muito conhecimento, muito treinamento para poder ver os sinais que estão mostrando para mim. E uma anamnese muito bem feita para saber o estilo de vida daquela pessoa, o que eu estou vendo na boca dela, o que a gente pode ajudar. Porque o tanto de pasta, por exemplo, o tanto de pasta de dente que existe por aí, o pessoal não sabe o que usa. E a gente que tem que orientar.
Por exemplo, para nós atletas, tem um creme dental que protege mais da corrosão. Então, a gente tem orientação e a gente tem orientação também para não usar alguns outros cremes dentais, que é aqueles cores, que eles já desgastam os esmalte. Se você já tem um estresse todo de apertamento, de dieta, de qualidade de sono, tudo isso impactando na sua saúde do esmalte, e ainda você vai lá e compra uma pasta de dente para ficar com o dente branco, sabe? Então, tudo tem uma orientação. Então, é importante que as pessoas saibam disso e espero que muitos mais dentistas comecem a orientar. Pois é, isso que eu ia te falar também, né? Será que nós ainda não estamos, né, com essa preparação de também ir no dentista com esse foco? Mas será que todos os dentistas também conseguiriam nos orientar? Ou, tipo, né, tipo assim, é o que você falou, quando eu vou, lembrei que faz tempo que eu não vou, então vou lá para fazer uma limpeza dental. Mas aí você está falando, não, você pode estar indo e pedir orientação. Mas os dentistas estão preparados para receber esse tipo de paciente também? Você vê que está tendo esse movimento, pelo menos? A gente está tendo um movimento, eu faço parte da comunidade contra a SECB, que a gente chama, né? Síndrome do envelhecimento precoce bucal. A gente está com uma comunidade grande, mas não é nada perto do número de dentistas que tem no Brasil, né? Então, a gente está tentando disseminar ao máximo principalmente os dentistas formando agora, os jovens. Uhum. Isso vai impactar nos pacientes daqui em 2030, por exemplo, porque sim, os jovens de hoje já estão com esse problema. Jovens que não conseguem vir aqui e respirar com a boca aberta porque dói o dente, sabe? Porque já perdeu o esmalte e fica com dor no dente. E aí vai aparelho, todo mundo usando aparelho à torta e à direita por aí. Então, é complicado, sabe? A gente tem que estar tentando. Ainda é trabalho de formiguinha. Isso. A gente está dando trabalho de formiguinha. Ô, Regina, eu ia perguntar, mas a minha amiga perguntou aqui também, não sei se você pode falar, sem fazer propaganda, qual seria o creme dental mais indicado para os atletas? Então, mas aí vai depender do que tem na boca da pessoa, sabe? O que eu posso prescrever para ele, se ele nada, por exemplo, tem natação, vamos falar de natação aqui. Natação? Tá, tem o melhor, não existe no Brasil, tá? Que é da Elmex, é um anticorrosivo que não tem no Brasil. Mas podemos usar também o da Elmex, que é o laranjinha. Tem o verde e o laranja. Tem o laranjinha, que é um fluoreto modificado, que pode usar, mas não é uma pasta de dente também que vai fazer milagre, sabe? É só um pontinho dentro do todo que tem que cuidar. Isso, não sair da piscina escovando o dente também, então ele tem que diluir esse ácido que está na boca, então faz vários bochechos de água, se hidrata bastante com água durante o exercício. Se não quer tomar muita água para não ficar cheio, faz um bochecho só, pelo menos. Mas são essas orientações que a gente tem. Ou se vai tomar isotônico, porque é um atleta que precisa tomar isotônico, precisa repor, toma de canudinho para não ter contato com os dentes. Tem algumas orientações assim, que a gente pode dar conforme... É tudo individualizado, né? Conforme a vida daquela pessoa, se ele tem nutricionista, se tem... Tudo de acordo com o que ele já faz, né? Agora, esse do canudinho, eu tomava todo dia, né? Água com limão de manhã, depois eu dei uma parada, agora de vez em quando, mas eu pego o canudinho agora, porque ainda mais eu tomava praticamente puro, mas eu lembro do canudinho e eu lembro também da live que eu fiz, né, com a Andréa Tolentino, da Odonto do Esporte. Ela é fã dela, nossa! E daí ela falou esse negócio para não escovar o dente logo depois, né? Que eu também não sabia. Então, depois das coisas ácidas, procurar fazer bastante bochecho ou comer outras coisas. Não tomar com limão e escovar dente, não é? Assim,
tem gente que tem hora para sair, por exemplo. A pessoa não vai ficar esperando 40, porque até para escovar dente. Para escovar. Então, o que a gente orienta? Faz bochecho, bastante bochecho de água para diluir bastante, e daí depois escova o dente, porque senão, se for esperar não tá escovado, aí é pior, sabe? Então, tem que escovar, mas aí com essas orientações de diluir, e são dicas, assim, orientações simples. Assim como escovar o dente, passar fio dental é simples também para evitar doenças, né, bacterianas, essas orientações para a gente prevenir desgaste do nosso esmalte, porque esmalte não tem volta, não tem reposição, entendeu? Não tem. Osso, a gente enxerta osso, cárie a gente vai lá, tira, põe uma restauração. Só que daí, a restauração, se você destruir o seu esmalte, a restauração também vai ser destruída, entendeu? Então, tem que estar bem atento ao estilo de vida mesmo da pessoa. E Camila, hoje, não é de hoje, mas já faz alguns anos que também tem piscinas que são tratadas com ozônio, já mudou um pouco, mas o pH continua sendo ácido, dá na mesma? Ou isso melhora para quem nada com piscina com ozônio, ou aquelas com água com sal? Não, melhora. Melhora, mas como que eu te falei, o atleta vai ficar com o fluxo salivar baixo. Então, ele vai ter falta de proteção do esmalte também. Então, se ele for ficar apertando depois, porque o atleta aqui, mesmo que nada, ele não tem um treino só dentro da piscina, né? Ele geralmente tem uma musculação para fazer, algum outro para fazer. E aí, nesses aí, tem que prestar atenção. Se ele aperta ou se tem que melhor usar um dispositivo para proteger, vamos usar o dispositivo. O jeito que escova o dente, o horário que escova o dente, a sua nutrição, como é que tá, para a gente falar com a sua nutricionista para ver se a gente como podemos trabalhar juntos. Então, é bem interessante e muito importante mesmo, porque como eu te falei, são muitos jovens, principalmente esses que não saem no videogame, não sabem, e faz esporte, e é uma demanda de estudo, de cobrança. Os jovens estão sofrendo bastante e estão envelhecendo, a boca está envelhecendo. Eles não estão com a idade bucal condizente com a idade. Entendi. É isso que acontece. Por isso que a gente está muito preocupado com esse envelhecimento precoce bucal. É interessante. Como eu disse até semana passada na minha live de 3 anos com a minha amiga Michele, que é médica e atleta, é muito aprendizado que eu vou construindo por aqui também, para mim também. Então, isso que você está trazendo, o que eu aprendi com ele Mamba, né? E junto com a Andrea também, saber que existe odontologia do esporte, ou mesmo quem não tem a especialidade, mas que os dentistas estão não é difícil, mas mudando, se atualizando e trazendo essa questão toda que você está da prevenção aí pra gente, que a gente, pelo menos na faixa etária aqui, né, que era normal só o que eu te falei, ver se tinha cárie, usar aparelho, mas a plaquinha só para dormir, bruxismo à noite. Mas olha que legal, a Lívia que está entrando aqui, que é uma nadadora também, um pouquinho mais nova que eu, mas ela tem as crianças dela também. Então, ó, que bacana, Lívia, depois você ouve lá o que ela trouxe para a gente, dessa questão que o bruxismo é muito maior durante o dia, pela atenção que a gente tem, seja em treinos fora da água, seja por causa do foco que a gente tem que ter no nosso dia a dia, os adolescentes nessa questão de ficar, né, no celular, no videogame, então tem a pressão e causa aí um bruxismo maléfico, pior do que na noite, né? Porque durante a noite é fácil, a gente põe a placa e resolve, né? Quer dizer, depende do que for, se tem uma apneia obstrutiva do sono, se tem algum outro problema, a gente tem que avaliar bem. Mas durante o dia é o mais difícil da gente controlar, isso que acaba sendo mais maléfico, porque é muito difícil, a pessoa tem que estar muito consciente, tem que estar prestando bastante atenção no seu corpo mesmo. E uma das prestando atenção, porque essa aqui eu já anotei aqui para mim, é o que ela falou, quando a gente tem que estar com os lábios fechados, me corrija se eu estiver errado, então os lábios fechados, mas
os dentes não precisam estar se tocando, não é, Camila? Não pode se tocar. E o que você tinha falado do número 14? O que é que isso passou meio batido? Você falou que os dentes deveriam se tocar no máximo 14 vezes. Tem estudos que falam que o ideal é tocar de 14 a 24 minutos por dia, de tocar. Imagina, um dia de 24 horas, você toca 24 minutos. Só que se você aperta, faz um treino de musculação de 2 horas, você está apertando 2 horas em 24 horas. É muito mais do que 24 minutos, sabe? É um estudo que fizeram de quanto o esmalte ele aguenta, de quanto que ele foi feito para encostar. Uhum. De tempo que ele foi feito para encostar. E a gente está exacerbando, a gente está passando esse limite dele. Esse limite. E uma outra coisa também interessante que eu fui aprendendo nessas conversas com vocês, o que você falou, que hoje vocês podem estar trabalhando junto com a nutricionista. Então se a pessoa é um atleta ou igual, não é profissional só, galera. A gente que é esportista, que é atleta, que quer fazer uma competição e para um foco específico, uma competição específica, vai procurar um nutricionista. Pelo menos o meu caso é esse, quando eu vou fazer alguma coisa mais longa, na época até que eu me preparava para a maratona, e aí eu falei, opa, agora vamos ver se a alimentação tá boa, ou precisa pelo menos pensar, né, na alimentação nos treinos, pré-prova. Então é uma época diferenciada, de treino, de foco, mas nunca que a gente vai imaginar, deixa eu também fazer a consulta no dentista. Mas é o que ela está trazendo. Isso deveria ser mais comum para a gente ter em mente também, né, Camila? E por que tem essa questão que a Andrea me contou, que você também já citou aqui, da questão do isotônico, do gel de carboidrato, desse monte de coisa que a gente consome, principalmente quando a gente está treinando para uma prova mais longa, e não dá para falar de forma genérica, foi o que a Camila colocou aqui, mas isso influencia na nossa saúde bucal. Porque você vai lá correr 2 horas, 3 horas, você vai colocar o gel para dentro do nosso corpo, vai ficar lá, né? Os bichinhos conversando tudo, você não vai parar no banheiro no meio do caminho para escovar o dente. O que a gente pode. Teria alguma coisa nesse sentido para amenizar ou não? É só o controle mesmo e cada caso é um caso? Assim, geralzão, o que a gente fala é para hidratar, né? Tomar bastante água, como você falou, de correr. Não dá para ficar bebendo muita água. Então, pelo menos faz um bochecho. Eu também já teve uma época que eu corria. Não dá para ficar assim, entupindo de água que você vai ficando pesado. Então, pelo menos faz um bochecho, cospe na grama e tudo bem. Mas, ou conversar com a nutricionista para ver qual que é a possibilidade de como fazer a orientação dessa ingestão desses alimentos, desses complementos, né? Uhum. Legal. Ó, pessoal, eu tô aqui com a... Eu ia falar Michele, não, Michele acabou de entrar, tô com a Camila. E a gente tá falando um pouquinho de saúde bucal, de forma geral, e dos atletas aqui, que ela tá trazendo muita novidade. Quem quiser fazer alguma pergunta, aproveita a hora essa. A gente tentou fazer com que ela falasse das pastas dentais, aí do creme dental, mas o que ela falou também é muito específico, né? Depende da pessoa. Talvez você possa falar aquele que não seria recomendado para a gente atleta. Não sei se pode falar ou é ruim por causa das marcas. Para atleta, como se eu sair daqui e vários de vocês não usarem a pasta branqueadora, já tá bom demais. Pasta que faz clareamento, né? Que tenha escrito lá que faz clareamento, não importa a marca. Não importa a marca. Não sei por que é liberado isso, não sei por que ele pode ser vendido isso, porque toda pasta de dente tem um número, o RDA, que é a espessura do grânulo que tem. Toda pasta de dente tem uma granulação para dar um polimento, para tirar essas manchas extrínsecas, né? Que é mancha de café, mancha de chá. Só que isso não vem escrito na caixinha. Só nos estudos que a gente consegue saber. Pastas de dentes que é de clareadoras, ela tem um RDA muito alto. É como se... Não é, mas vai
grosso modo, né? Falando, é passando uma areia Entendi. Uhum. passando, e com os anos usando isso todo dia, e vai 3 vezes por dia, vai riscando o seu esmalte, vai fragilizando esse esmalte. Aí se você tem o apertamento, o bruxismo, ou tem refluxo, um pouco de refluxo, você já tem um problema no esmalte, piora tudo isso, né? Mais o cloro da piscina, mais o limãozinho que a gente toma, mais os isotônicos, então vai corroendo tudo o esmalte, é isso, né? Isso, daí a boca envelhece antes não ter aquela Uhum. cronologia de esmalte durante a vida, normal. Mas Uhum. perde completamente. E se você acelerando, daí você começa a ter problemas. Se você acelerar esse processo, você pode ter dor, aí pode ter perda óssea, pode até ter problema de canal sem ter bactéria. De tanto que você aperta os dentes, vai pressionando o dente dentro do alvéolo, o feixe vascular nervoso que tem pelo ápice do dente, você vai traumatizando aquela região, o dente não aguenta e morre, mesmo sem ter. Olha só. É. É, eu acho que o recado foi dado, hein, Camila? A gente tem que ficar mais atento aí. Eu não sei se eu começo a ficar mais preocupada com toda a informação que eu recebo. Mas é interessante e acho que essa questão de informação, a Michelle também falou uma coisa bem legal na live, e você deve concordar, você que é da área médica aí, que cada vez mais nós, pacientes, também estamos ficando com mais informação. Então, a ideia é que vocês nos tratem com como que ela disse? A gente chega o bate-papo é na vertical, né? Então eu estou perguntando um monte de coisa para você e você também tá. Então eu não chego tão crua para o médico ou para o dentista. Então é uma troca e isso fica mais construtivo e é melhor para os dois lados, né? Agora resta saber se todos estão dispostos, né? Muitos pacientes não têm as informações e muitos médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfim, o pessoal da área médica também, alguns ainda de repente ficam no patamar superior, no sentido, tipo assim, eu sei, então você faz o que eu mando. Eu acho que o perfil do paciente não é mais assim hoje em dia, né, Camila? Não. Bom, comigo nunca foi. Eu sempre gostei de explicar, sempre gostei de orientar mesmo, né? E realmente foi o que você falou, muita informação. A gente vê que o paciente fica até meio zonzo, assim. Então a gente vai com calma. Eu estou fazendo um site para poder, depois que eu falo com ele, tudo ele vai embora, não tem aonde ler sobre isso. Tá lá o artigo científico tal, para ele poder ter acesso às informações, informação com embasamento científico, né? Porque senão e ver qualquer coisa também é complicado, né? Que a gente vê tanta coisa louca aí na nossa profissão, na odontologia. E eu fico bastante preocupada. Então, eu estou fazendo esse site justamente para colocar tudo ali. Aí vai ter um lugar fixo que a pessoa vai poder olhar e ter uma informação com embasamento científico e com qualidade. Né? Bacana. Que venha logo e nos avise aqui para a gente ajudar a divulgar. Olha, só para a gente ir encerrando, perguntaram aí qual que é uma solução que você indica para solução para bochecho. Bochecho? Água, olha aí. Se você quiser comprar, é que depende também, tá? Se a pessoa tem algum problema específico, hoje em dia tem bochechos para vários problemas. Mas para o ácido, a água é o suficiente. Mas se quiser gastar, se quiser comprar, tem o Delmex, que é o laranja Delmex, que é fluoreto de amina. Aí ele é bom também. Mas, se você fizer com água, tá tudo ok. Olha só, viu? Às vezes a gente quer complicar, né? Porque tem tanta coisa no mercado e a gente não tem noção. Então, o simples que funciona, né, Camila? Sim, muito porque também tem que chegar em pessoas que não têm condições, né? Sim. Tem que estudar algum tipo de coisa que possa chegar para atuar nessas pessoas também. Para todo mundo. Essa pessoa que perguntou aqui, que não dá para saber o nome dela, está perguntando para quem nada muitas horas. Acho que ela entrou depois. Mas, enfim, continua sendo água, né? Igual você falou, se a gente está nadando, tentar fazer bochecho ou se hidratar mais.
principalmente se for estar fazendo uso de isotônico, depois colocar então mais água para dentro. Ó, a Regina, que é uma amiga minha que é nadadora e dentista, está escrevendo aqui. Existe um aplicativo Desencoste os Dentes. Ah, ela falou, Regina, ela falou. Legal. Desencoste seus Mas esse aplicativo faz o quê? Você programa ele para ele te lembrar que nem Tá. tem o de seus dentes. Isso faz você ter consciência. Porque toda vez que você vai estar... Eu sou uma apertadora. Então, eu ponho para mim, infelizmente, nós dentistas temos as doenças bucais, porque não é só bactéria mais. Então, eu também sou apertadora, tenho que usar placa, tenho que ter esse aplicativo. E toda vez que ele apita, hoje não tanto, que eu já estou mais consciente, mas toda vez que ele apita, eu tô apertando. Quando eu estou cozinhando, eu estou sempre apertando. Eu tenho que prestar muita atenção para não... Olha só. Ó, os fabricantes dos reloginhos da vida aqui tem que incluir esse lembrete também, né? Tem lembrete para beber água, tem lembrete para poder caminhar. Então tem que ter lembrete também para desapertar os dentes. Gostei. Mais uma que eu aprendi aí hoje. Olha, Camila, obrigada, viu? Obrigada a você, Ale. Foi um prazer. Igualmente, boa noite para todo mundo, obrigada. E vamos ver aí se é alguma prova de natação a gente se encontra, né, Camila? Legal. Em breve. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. A todos. Tchau.